Oi, meu nome é Wellington de Souza, eu sou estudante de licenciatura em Química do campus Vitória de Santo Antão e faço parte do Residência Pedagógica. Oi, pessoal, meu nome é Tainá Carvalho, eu sou residente do Residência Pedagógica, estudante do curso de Licenciatura em Química do IFPE, Campus Vitória de Santo Antão, e hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre a classificação das cadeias carbônicas. Então, pessoal, hoje a gente vai tratar sobre a classificação das cadeias carbônicas, né? Uma questão importante que a gente tem que trabalhar com relação ao conteúdo de química orgânica, porque a partir dessa classificação a gente vai poder identificar algumas características referentes àquelas moléculas estudadas. E por que a gente precisa classificar essas moléculas? Como eu havia falado, a forma com que os átomos eles vão se agrupar no espaço vai fazer com que eles formem moléculas diferentes com propriedades distintas. Como exemplo, a gente tem essas três moléculas aqui. A gente tem a primeira molécula, uma molécula fechada, só que ela não apresenta nenhuma uma ligação dupla ou tripla ou algum tipo de insaturação. A gente tem as outras duas moléculas, são moléculas abertas, porém essa aqui é uma molécula saturada, ou seja, não tem ligação dupla nem tripla, e essa aqui já é uma molécula insaturada porque apresenta uma ligação dupla. Como a gente sabe, o carbono ele precisa fazer 4 ligações para poder se estabilizar, e a partir dessas 4 ligações ele pode fazer conformações diversas. Para as classificações, né, a gente vai ter que a cadeia ela vai poder ser aberta ou acíclica, né, quando a cadeia principal ela apresentar no mínimo duas extremidades, como a gente tem nesse exemplo aqui, onde a gente tem uma molécula, um composto de carbono com 3 carbonos, onde esse daqui está em uma extremidade e esse outro carbono aqui, que está com essa bolinha vermelha, está em outra extremidade. Ou seja, a gente vai dizer que essa cadeia é uma cadeia aberta, ou também a gente pode usar essa outra nomenclatura que é acíclica, ou seja, não é um ciclo. E a segunda nomenclatura seria fechada ou alicíclica, onde a sua cadeia principal ela não vai apresentar duas extremidades, né? Como a gente pode ver nessa outra molécula aqui, todas as três pontas, né, estarão ligadas. Quando a gente fala que a cadeia aberta ou acíclica, né, é aquela cadeia onde apresenta dois pontos em suas extremidades, a gente pode classificar esse tipo de cadeia da seguinte forma, né, as cadeias abertas. Tem as cadeias saturadas, onde elas vão apresentar pelo menos uma ligação dupla ou uma tripla entre os carbonos, né? A gente tem aqui uma ligação tripla. A gente tem aqui uma ligação tripla. Nessa outra molécula a gente tem uma ligação dupla. Ou também pode ser saturada, né? Onde ela vai apresentar apenas ligações simples entre carbonos. Ou seja, aqui nós temos um carbono, outro carbono aqui e outro carbono aqui. E todas as ligações entre esses carbonos são ligações simples. Nós temos a classificação homogênea e a heterogênea, né? Na homogênea, a gente não vai possuir um heteroátomo. O que seria esse heteroátomo? Seria um elemento, um átomo, né, diferente do carbono na extensão da cadeia, né? Como aqui na cadeia heterogênea, né? Ela vai possuir um heteroátomo, aqui a gente está vendo um oxigênio, e esse oxigênio ele está no meio da cadeia carbônica. Então, é isso que diferencia a gente de saber, né, se a cadeia vai ser homogênea ou se ela vai ser heterogênea. Temos também a classificação. As cadeias podem ser normais ou também podem ser ramificadas, né? O que vai diferenciar isso com relação aos carbonos, né? Por exemplo, na cadeia normal ela vai possuir apenas carbonos primários e secundários, né? Aqui a gente tem um carbono primário, outro carbono primário e aqui vai ser um carbono secundário. Já na cadeia ramificada, a gente vai ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário, né? A gente tem aqui, ó, essa ligação que está nesse carbono aqui, que anteriormente, ó, era esse mesmo local aqui, ó. Aqui ele era secundário, porém aqui como surgiu essa outra ligação aqui, né? Esse outro carbono, vamos dizer,
ele vai ficar, esse carbono aqui ele vai ser terciário, né? Ele vai ter outros 3 carbonos fazendo ligação com ele. A gente acabou de ver, né, todas as classificações referentes às cadeias abertas ou acíclicas, e agora a gente vai, né, analisar as classificações referentes à cadeia fechada ou alicíclica, né, que é aquela cadeia onde apresenta todas as extremidades ligadas, né. Como nas cadeias abertas, a gente também tem a classificação saturada ou insaturada para as cadeias fechadas, né? Então, a cadeia fechada, ela vai possuir ligações simples entre os carbonos, né? No caso, a saturada. E a cadeia fechada insaturada, ela vai possuir pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos, como é exemplo dessa molécula aqui. Temos também a classificação referente a heteroátomos, né, no meio das cadeias. Né, nós temos aqui a cadeia fechada homocíclica, né, que ela não possui nenhum heteroátomo entre os carbonos. E temos a cadeia heterocíclica, que são aquelas cadeias que possuem um heteroátomo, né, um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre as suas ligações. Temos também as cadeias fechadas ramificadas, que são aquelas cadeias que vão possuir pelo menos um carbono terciário ou quaternário, né? Então a maioria desses carbonos aqui são secundários, né? Todos eles praticamente são secundários, porém esse aqui é um carbono terciário que dá a entender que ela tem uma ramificação, que seria essa ligação aqui, esse carbono aqui. E nós temos as cadeias fechadas normais, que são aquelas cadeias que possuem apenas um carbono primário e secundário, né? Ou seja, só vai ter carbono primário ou secundário. Como aqui a gente está vendo, todos esses carbonos aqui, eles são primários, carbonos primários. E nós temos também os compostos aromáticos, né? Que eles possuem pelo menos um núcleo aromático, né? Que são, esse núcleo é composto por ligações simples e duplas alternadas, como a gente pode ver aqui, né? No benzeno. E a gente tem uma ligação simples, aí após essa ligação simples uma ligação dupla, aí após essa ligação dupla uma simples, depois uma simples e uma dupla, né? Essas ligações simples e duplas vão ficar sendo alternadas, formando assim o que a gente chama de ressonância, né? Essas ligações elas não vão estar em nenhuma dessas posições, elas vão ficar alternando o tempo todo aqui, fazendo com que a gente possa representar, né, essa molécula ou essa ressonância em forma de um ciclo aqui, ó. A gente nunca vai saber onde é que de fato está essas ligações duplas. Esses compostos aromáticos eles podem ser classificados de duas formas, né? A gente tem os mononucleares. Esses compostos mononucleares eles vão apresentar apenas um núcleo aromático, né? Como a gente pode ver aqui, que é o benzeno, novamente. A gente só vai trabalhar com o benzeno para entender mais sobre os compostos aromáticos. E também a gente tem os polinucleares. Eles possuem mais de um núcleo aromático, né? Como exemplo, a gente tem essa molécula aqui, que ela está conectada, né? Então a gente tem dois núcleos aromáticos. Aos compostos aromáticos polinucleares, a gente vai ter duas classificações referentes a eles. A gente vai ter os polinucleares isolados, que são aqueles que só vão estar juntos, né, ligados por uma ligação. Aqui a gente tem dois núcleos aromáticos, porém eles estão conectados por uma ligação entre os seus carbonos. E nós temos os polinucleares condensados. Os núcleos aromáticos, né, deles possuem átomos de carbonos comuns. Como a gente pode ver aqui, né, esses seriam esse carbono aqui de cima, esse carbono aqui e esse carbono aqui. Por isso que eles são condensados. Eles dividem, né, carbonos. Vamos exercitar mais uma vez, né? A gente vai classificar nessa cadeia aqui, a seguinte estrutura, da seguinte forma. Essa cadeia ela é alicíclica ou aberta. Então, para ela ser aberta, ela teria que apresentar pelo menos duas extremidades. Essa molécula ela não apresenta extremidades, então ela vai ser alicíclica. Insaturada ou saturada. Para ela ser saturada, ela teria que ser totalmente com ligações simples. E a gente tem aqui uma ligação dupla, então ela é insaturada. Ela é homocíclica ou heterocíclica, né? Para ela ser heterocíclica, ela precisaria apresentar um átomo diferente de hidrogênio ou carbono
no meio dessas ligações aqui. Então, como ela não apresenta nenhum átomo diferente de hidrogênio e carbono, ela é homociclo, ou seja, só apresenta átomos de carbono e hidrogênio. E ela é ramificada ou normal, né? Então, ela vai ser uma cadeia ramificada porque aparece nesse ponto aqui, ó, a gente tem um carbono terciário. Tem outros pontos também que a gente tem carbono terciário, mas por conta desse aqui a gente vai ter que a cadeia vai ser ramificada. Exercício questão 1. O nylon é um polímero de condensação, mais especificamente da classe das poliamidas, que são polímeros formados pela condensação de um diácido carboxílico com uma diamida. Uma das variedades desse polímero pode ser obtida por meio de uma matéria-prima denominada de cabrolactana, cuja fórmula estrutural é aqui, ó. Analisando essa cadeia, podemos classificá-la em... Podemos observar que ela é uma cadeia fechada, porque os átomos de carbono presentes nela formam um círculo. Ela é acíclica, porque ela não possui um anel aromático. Ela também é saturada, porque ela não possui insaturações. O que são essas insaturações? São ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Ela não possui. Ela é heterogênea, porque ela possui um nitrogênio entre o carbono. E ela é mononuclear, porque ela só possui um ciclo. Tá marcado aí, minha gente, a letra A, porém a alternativa correta é a letra C. Ela é fechada, acíclica, saturada, heterogênea e mononuclear. Questão 2. Dada a fórmula estrutural do 5-metil-X2 em 4-ol, podemos afirmar que ela pode ser classificada em... vamos fazer a contagem dos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é uma cadeia aberta. Podemos chamar ela de acíclica ou acifática. Ela também possui ligação dupla aqui entre os carbonos. Isso faz com que ela seja insaturada. Ela possui uma ramificação do carbono 5 aqui. E ela é homogênea, porque ela não apresenta elementos como o enxofre, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo. Então, a alternativa correta é a letra C. Ela é acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Questão 3. O pau-rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Aqui. Sua cadeia carbônica deve ser classificada como... ela apresenta uma cadeia aberta com as extremidades livres, sem ciclo. Então, ela é acíclica. Ela possui também duas ramificações, ou grupo metil. Ela é insaturada porque ela tem duas ligações duplas entre os carbonos. Aqui, ó, e aqui. E ela é homogênea porque ela não possui nenhum heteroátomo entre os átomos de carbono. Então, a alternativa correta é a letra D. Acíclica, ramificada, insaturada e homogênea.